No passado, quando Hollywood construiu suas lendas com sangue, suor e ossos quebrados, os atores não fingiam o perigo. Eles o viviam. Sem dublês, sem telas verdes, apenas músculos puros, tempo preciso e uma queda mortal, à espreita fora da câmera. Um passo em falso significava uma coluna vertebral quebrada. Um salto fora de tempo, e as manchetes poderiam ter sido um obituário. Esses não eram truques feitos para o espetáculo. Eram momentos de vida ou morte, capturados em filme para sempre. Hoje, vamos falar sobre as lendas de Hollywood antigo que arriscaram suas vidas, realizando acrobacias antes da existência de CGI. Buster Keaton. A linha entre coragem e insanidade se confundia toda vez que Buster Keaton aparecia diante das câmeras. Em uma época em que efeitos especiais eram criados através de engenhosidade, não de software digital, Keaton transformou o perigo em arte. Em Steamboat Bill Jr., ele ficou parado enquanto a fachada de uma casa de 2 toneladas desabava ao seu redor, com apenas uma abertura de janela perfeitamente medida, mantendo-o vivo. Um único erro de cálculo e ele teria sido esmagado instantaneamente. Sua comédia física não era apenas pastelão. Era engenhada com precisão matemática e coragem temerária. Em Sherlock Jr., ele pulou nos guidões de um trem em movimento, fraturando o pescoço no processo, mas ele nem sequer soube disso até anos depois. Para The General em 1926, Keaton orquestrou uma cena onde um trem de tamanho real caiu de uma ponte em chamas em um rio, custando ao estúdio $42 mil, tornando-se a cena única mais cara da história do cinema mudo na época. Keaton insistia na autenticidade. Ele não dependia de dublês, acolchoamento ou cabos de segurança. Seu raciocínio era simples. A câmera não mentia. Sua fisicalidade tornou-se sua marca registrada, e cada contusão contava uma história. Em uma época antes das regulamentações da OSHA ou de coordenadores de dublês, Keaton confiava na sincronização, consciência espacial e em um senso de calma que fazia seus atos de risco parecerem sem esforço. Mas não eram. Cada queda, cada subida, cada salto vinha com um risco real, e os ferimentos acumulavam-se. No início da década de 1930, seu corpo estava tão maltratado que até caminhar direito algumas manhãs era um desafio. O legado de Buster Keaton não está apenas nas suas expressões impassíveis ou no seu tempo cômico, mas vive em cada osso quebrado e risco não protegido que ele assumiu para entreter um público que nunca soube quão perto ele esteve de desaparecer da tela para sempre. Harold Lloyd. Ao contrário de muitos de seus colegas, Harold Lloyd não exibia seu personagem destemido abertamente, mas suas acrobacias estavam entre as mais perigosas já filmadas. Em 1919, Lloyd perdeu o polegar e o indicador da mão direita durante uma sessão de fotos publicitária envolvendo o que ele pensava ser uma bomba de adereço. Ela explodiu, quase lhe custando a visão e encerrando sua carreira. Em vez disso, ele voltou com uma luva protética e continuou realizando acrobacias que desafiavam a gravidade e a lógica. Em Safety Last, ele ficou famoso por se pendurar nos ponteiros de uma torre de relógio gigante, a 12 andares acima do tráfego de Los Angeles. Não havia cintos de segurança, nem redes, apenas um colchão vários andares abaixo, e isso era apenas para uma ou duas cenas. A maioria era real. Lloyd fez a escalada ele mesmo usando um conjunto de fachadas de prédios inteligentemente posicionadas nos telhados, projetadas para dar a ilusão de um único arranha-céu. O que o público não viu foi que um único deslize poderia ter levado à morte instantânea. O compromisso de Lloyd com o realismo beirava a obsessão. Ele acreditava que a comédia tinha mais impacto quando o risco era real. E para ele, sempre era. No filme Never Weaken, ele balançava em vigas de construção com nada além de ar embaixo dele. Em Feet First, ele repetiu a escalada no telhado, desta vez com som, adicionando uma nova camada de perigo devido ao equipamento mais complexo. Ao longo de sua vida, Lloyd suportou o custo físico de sua ambição. As lesões em sua mão limitavam sua força de preensão, mas ele treinava incessantemente para esconder a limitação. Sua coragem não era tão extravagante quanto a de Buster Keaton, ou tão pública quanto a de Douglas Fairbanks, mas era igualmente real. Ele provou que o verdadeiro perigo podia usar um sorriso e um chapéu de palha, e ainda assim deixar o público sem fôlego. Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks não apenas inventou o herói desbravador, ele o incorporou. Antes de espadas em CGI e telas verdes, Fairbanks saltava de varandas, escalava muros de castelos e esgrimava com a agilidade de um atleta treinado. Em A Marca do Zorro, Robin Hood e o Ladrão de Bagdá, ele realizou quase todas as suas próprias acrobacias, coreografando-as com a graça de um dançarino e a destemor de um dublê. Fairbanks não tinha treinamento formal em acrobacias, mas seu passado atlético lhe dava uma vantagem. Ele treinou em ginástica, esgrima e equitação, adaptando seus papéis para corresponder às suas habilidades físicas.
Ao escalar grandes cenários em O Pirata Negro, ele usou sistemas de arame ocultos de sua própria invenção, muitos dos quais se tornariam padrão na indústria cinematográfica décadas depois. Claro, ele era conhecido por ensaiar durante horas, refinando cada movimento até parecer espontâneo na tela. A escala de suas produções também aumentava o perigo. Cenários gigantes, equipamentos não testados e acrobacias experimentais significavam que não havia segundas tomadas se algo desse errado. Em uma sequência de Robin Hood, Fairbanks salta de uma varanda alta e rola por uma série de plataformas de madeira antes de se pendurar em uma corda sem usar um dublê. Os membros da equipe, ao que consta, prendiam a respiração cada vez que a câmera rodava, incertos se ele sairia ileso. A dedicação de Fairbanks à ação prática lançou as bases para a futura coreografia de acrobacias. Sua audácia não era imprudente, era calculada, refinada e artística. Ainda assim, a cada filme, o risco aumentava. Ele sabia que o público esperava espetáculo, e entregava isso à custa da sua própria segurança. Quando ele se afastou dos holofotes, Fairbanks não apenas moldou o gênero de ação, como também redefiniu o que significava ser um protagonista. Yakima Canutt. Antes mesmo de o termo coordenador de dublês existir, Yakima Canutt já estava revolucionando a arte do perigo. Um ex-campeão de rodeio que se tornou um pioneiro em Hollywood, Canutt era o homem que os estúdios chamavam quando a acrobacia era arriscada demais para qualquer outra pessoa. Seu nome apareceu nos créditos de mais de 300 filmes, mas seu verdadeiro legado foi escrito em hematomas, costelas quebradas e história cinematográfica. No Tempo das Diligências, ele realizou uma das acrobacias mais perigosas já filmadas, saltando de um cavalo em disparada para uma equipe de outros 6, depois caindo entre eles, enquanto a diligência trovejava atrás dele. Sem cabos, sem truques, apenas timing e habilidade bruta. Esse truque seria recriado pelo dublê de Harrison Ford em Caçadores da Arca Perdida, mas Canutt o realizou sem equipamentos modernos de segurança. Ele desenvolveu seus próprios dispositivos de segurança, incluindo o Running W Rig para derrubar cavalos sem machucá-los, e o Breakaway Stirrup para evitar que cavaleiros fossem arrastados. Ainda assim, ele sofreu múltiplas concussões, um pulmão colapsado e uma fratura exposta que quase encerrou sua carreira. Depois de ser esmagado durante a virada de uma carroça, Canutt passou semanas em tração, apenas para voltar ao set com uma bengala e um sorriso. Apesar desses riscos, Canutt raramente recebia crédito. Muitas vezes, substituindo estrelas como John Wayne, ele trouxe realismo às cenas de ação sem entrar em destaque. Mais tarde, ele se tornou diretor de segunda unidade, coreografando batalhas para Ben-Hur e El Cid. A icônica corrida de bigas em Ben-Hur. Isso foi tudo Yakima. Projetado, cronometrado e parcialmente realizado pelo homem que praticamente inventou o trabalho de dublê moderno. O que diferenciava Canutt não era apenas a disposição de enfrentar a morte, era o método por trás da loucura. Ele não apenas realizava acrobacias, ele criou um sistema para sobreviver a elas, uma cena ousada de cada vez. Errol Flynn. Para o público, Errol Flynn era o aventureiro romântico por excelência, arrojado, audacioso e heróico sem esforço. Mas por trás das atuações impecáveis em Captain Blood e as aventuras de Robin Hood, Flynn era um homem que levava seu corpo ao limite pela perfeição cinematográfica. Ele não se contentava em apenas atuar como um herói. Ele insistia em ser um. As cenas de esgrima de Flynn eram mais do que demonstrações coreografadas. Ele treinou rigorosamente com esgrimistas de nível olímpico para aperfeiçoar seus passos e técnica com a espada. Os duelos em O Gavião do Mar e Robin Hood foram filmados em longas sequências ininterruptas porque Flynn acreditava que o público deveria ver que o perigo era real. Quando ele cruzava espadas com Basil Rathbone, faíscas literalmente voavam, e nenhum dos atores se conteve. Rathbone mais tarde admitiu que Flynn era o espadachim mais imprudente e entusiasta de Hollywood. Mas o apetite de Flynn pelo perigo ia além dos combates com espadas. Ele realizava saltos de varandas, perseguições em telhados e acrobacias a cavalo, muitas vezes ignorando o conselho de diretores e produtores. Durante They Died With Their Boots On, ele foi lançado de um cavalo e ficou inconsciente. Ele também fraturou costelas durante a filmagem de uma cena de briga em uma taverna e recusou-se a interromper a produção. Suas travessuras fora das câmeras lhe renderam uma reputação de imprudência, mas no set, seus riscos eram calculados. Flynn queria ser lembrado não como um galã de matinês, mas como um performer físico que dava tudo de si para o papel. Ele frequentemente entrava em conflito com agentes de seguros que tentavam restringir suas acrobacias, uma vez exigindo que eles ficassem completamente fora do estúdio. À medida que sua carreira progrediu e seu corpo começou a se desgastar, o trabalho de dublê de Flynn diminuiu.
Mas seu legado como o destemido aventureiro de Hollywood permaneceu intacto. Ele não estava apenas atuando na era dourada da aventura, ele estava vivendo-a, espada na mão, e o perigo sempre a um passo de distância. John Wayne. John Wayne construiu sua lenda na poeira e na aspereza dos faroestes, onde cavalos de verdade, tiros reais e locais remotos deixavam pouco espaço para ilusões. Do final da década de 1930 até os anos 1960, Wayne foi o rosto da justiça de fronteira e o homem por trás das cenas perigosas que deram vida a esses papéis. No início de sua carreira, Wayne realizou quase todas as suas próprias cenas de ação. Em Stagecoach, ele galopou pelo deserto sem um dublê, manobrando por trilhas íngremes e travessias de rio. Para o filme The Fighting Seabees, ele dirigiu um trator diretamente contra o fogo inimigo, uma cena de batalha encenada usando explosivos reais e veículos em movimento. Ele nunca se assustou, mesmo quando destroços atingiram o para-brisa a poucos centímetros do seu rosto. Wayne era uma figura imponente com 1,93 m, o que tornava difícil o dublê de cenas de ação. Sua presença física significava que ele tinha que fazer a maioria das sequências perigosas sozinho, fosse lutando em um trem em movimento, pulando de telhados ou caindo de cavalos de verdade. Durante The Alamo, que ele também dirigiu, Wayne insistiu em participar das cenas de batalha, mesmo após sofrer uma luxação no ombro. Ele recusou usar um dublê. Sua dedicação frequentemente vinha a um custo físico. Até a década de 1950, décadas de montaria pesada e quedas violentas o deixaram com dores crônicas nas costas e lesões nos joelhos. Ainda assim, ele continuou trabalhando. No set de The Undefeated, ele foi derrubado de um cavalo e fraturou 2 costelas, mas voltou a filmar no dia seguinte. John Wayne nunca se referiu a si mesmo como um dublê, mas não precisava. Sua presença na tela, moldada por lesões reais e pela poeira de locais perigosos, contava essa história. Ele não estava apenas retratando heróis. Ele vivia como um, quer as câmeras estivessem rodando ou não. Steve McQueen. Steve McQueen nunca pediu a alguém para fazer algo que ele mesmo não faria. E na tela, isso significava ir além de todos os limites. Quando estrelou em The Great Escape, sua reputação por realizar suas próprias acrobacias de alto risco já o tinha tornado uma anomalia em Hollywood. Ele não era apenas um ator. Ele era um piloto, um amante do risco e um perfeccionista. Em Fugindo do Inferno, a perseguição de moto de McQueen através do território nazista se tornou uma das cenas mais icônicas da história do cinema. Ele treinou durante meses em motos Triumph para garantir que pudesse manejar cada salto, derrapagem e curva. Enquanto o salto final sobre a cerca, um salto sobre o arame farpado para o território neutro, foi realizado por seu amigo e dublê, Bud Atkins, McQueen fez todo o percurso anterior sozinho. O estúdio teve que limitar suas acrobacias, porque ele continuava tentando fazer mais do que era seguro. McQueen também insistiu em dirigir em Bullitt, um filme famoso por sua perseguição em alta velocidade pelas ruas de São Francisco. As cenas foram filmadas sem CGI, estabilização digital ou mesmo efeitos especiais. McQueen atingiu 110 milhas por hora em tráfego real, executando curvas fechadas e derrapagens com pneus cantando em interseções da cidade. Em Le Mans, ele correu carros de verdade em velocidades perigosas, sofrendo queimaduras e ferimentos no caminho. Fora das câmeras, McQueen era igualmente comprometido com adrenalina. Ele competiu em corridas reais, vencendo em Sebring e terminando a Baja 1000 em uma moto de trilha. Seus papéis refletiam sua própria obsessão com velocidade e perigo. Na Joe Sinoix, quando os diretores pediam para ele diminuir o ritmo, McQueen recusava. O risco fazia parte da performance. O que tornava seu trabalho de dublê extraordinário não era apenas o perigo, era o controle. McQueen trouxe a precisão de um piloto treinado e os instintos de um artista nato para cada cena. Ele não interpretava heróis de ação, ele os redefinia. Gene Autry. Muito antes da era dos dublês digitais, Gene Autry cavalgava intensamente, cantava alto e fazia suas próprias acrobacias sob o sol escaldante e horários exaustivos. Conhecido como The Singing Cowboy, a imagem pública de Autry era polida e limpa, mas a realidade nos bastidores era muito mais dura. Em um gênero que exigia perseguições a cavalo, estampidos de gado e duelos em campo aberto, Autry comprometeu-se com o realismo com uma coragem surpreendente. Em seus primeiros filmes das décadas de 1930 e 1940, Autry insistia em fazer suas próprias montarias, laçar e até mesmo a coreografia básica de lutas. Ele dominou montarias rápidas, truques de laço e rodeios para a câmera. Durante as filmagens de Em Velho Monterey, Autry foi lançado de seu cavalo enquanto tentava uma perseguição em alta velocidade em terreno rochoso. Ele fraturou 2 costelas e continuou a cena sem cortar. O cavalo de confiança de Autry, Champion, era quase tão famoso quanto ele, e muitas de suas acrobacias eram coordenadas sem dublês. Os dois realizavam erguer sincronizado, paradas bruscas e galopes longos em terreno desértico e irregular. Em Melody Ranch,
Autry navegou por uma cena de estampida com gado real, quase sendo pisoteado após escorregar em uma poça de lama. Relatórios da equipe mostram que a cena não foi regravada, porque Autry dispensou atendimento médico e insistiu que a filmagem estava perfeita. Mesmo suas apresentações musicais não estavam isentas de perigo. Muitas delas foram filmadas em cenários ao vivo com chamas abertas, pirotecnia volátil ou montagens de palco instáveis. Durante uma cena dramática de incêndio em The Singing Hill, uma viga de madeira em colapso passou a poucos centímetros dele. Os filmes de Autry podem ter sido bem-humorados, mas o trabalho por trás deles era tudo menos isso. Para cada refrão de Back in the Saddle Again, havia uma contusão, uma fratura ou uma cicatriz que o tornava possível. O charme cowboy era real, mas o risco também. Robert Mitchum. Robert Mitchum projetava indiferença tranquila na tela, mas essa descontração frequentemente escondia os riscos reais que ele corria por trás das cenas. Conhecido por sua imagem de durão, Mitchum enfrentava papéis fisicamente exigentes em filmes noir, dramas de guerra e faroestes, frequentemente sem depender de dublês ou artistas de acrobacias. Em The Night of the Hunter, Mitchum executou uma série de cenas violentas em rios e lagos durante filmagens noturnas. A produção exigiu que ele atravessasse correntes fortes e águas turvas enquanto carregava coestrelas ou lutava em brigas coreografadas. Em uma tomada, um galho submerso escondido perfurou sua bota e cortou seu pé. Ele não saiu do personagem. Continuou até a câmera parar de filmar. Mais cedo, em retorno ao passado, Mitchum executou uma perseguição no telhado sobre telhas escorregadias pela chuva, sem cinto de segurança. A cena terminou com ele saltando de um prédio para outro, um salto real de 3 metros capturado em apenas uma tomada. O diretor chamou de um milagre de timing, mas Mitchum apenas deu de ombros e acendeu um cigarro. Ele também sofreu lesões extensas enquanto filmava Heaven Knows, Mr. Allison. Durante as cenas na selva do Pacífico, Mitchum foi picado por insetos venenosos, desenvolveu exaustão pelo calor e sofreu uma lesão no ombro ao carregar equipamentos sobre rocha vulcânica. Ainda assim, ele recusou parar a filmagem ou procurar tratamento. O que tornava Mitchum único era sua atitude. Ele tratava a dor como ruído de fundo, algo para se reconhecer, mas não se concentrar. Seu estoicismo na vida real se traduzia na tela, onde ele exalava perigo sem nunca precisar exagerar. Ele talvez não fosse chamativo ou barulhento em seu trabalho de dublê, mas isso o tornava ainda mais autêntico. Os riscos que ele assumia eram reais. Ele simplesmente não via sentido em falar sobre eles. Tony Curtis. Tony Curtis nunca deixou sua imagem de galã distrair seu compromisso físico com o cinema. Embora mais conhecido por seu carisma e timing cômico, Curtis era discretamente destemido quando se tratava de papéis desafiadores. Em trapézio, ele treinou extensivamente em barras aéreas e fios de alta tensão, muitas vezes trabalhando sem rede e com mínima duplicação de dublês. O que começou como um papel secundário se transformou em uma transformação física que exigiu que Curtis executasse rotinas de nível circense sob luzes quentes de estúdio e aparelhagem precária. O diretor do filme, Carol Reed, buscou realismo, e Curtis não recuou. Ele praticou técnicas de trapézio por mais de 6 meses, construindo os músculos e a precisão necessários para executar balanços, pegas e flips no ar. Embora o co-estrela Burt Lancaster fosse um ex-acrobata, Curtis era novo no mundo do circo e estava determinado a igualar a intensidade de Lancaster. Uma falha em pegar durante o ensaio deixou Curtis com um ombro deslocado, mas ele continuou filmando com ele parcialmente imobilizado. Fora do trapézio, Curtis desempenhou papéis cheios de ação que exigiam agilidade e tempo de reação imediato. Em Os Vikings, ele participou de lutas de espadas filmadas em verdadeiros barcos longos, balançando em águas abertas. Durante uma cena, ele quase foi puxado para dentro do fiord gelado após uma luta simulada em uma prancha sair errada. No set, Curtis recusava dublês mesmo durante fugas em telhados ou sequências subaquáticas, acreditando que a autenticidade do momento dependia de o ator estar completamente presente. Curtis também realizou suas próprias acrobacias em Spartacus, incluindo combates violentos corpo a corpo filmados em terreno acidentado. Uma cena envolveu deslizar por uma colina de xisto afiado e cair em uma luta de espadas. As escoriações e hematomas não eram apenas maquiagem. Faziam parte do trabalho do dia. Embora raramente se gabasse de sua forma física, Curtis ganhou um respeito silencioso na indústria por sustentar seu estrelato com suor, risco e pura determinação. Por trás da apresentação suave e do charme matinal, estava um artista que não tinha medo de colocar seu corpo em risco por uma melhor cena, Burt Lancaster. Antes de se tornar um dos atores dramáticos mais respeitados de Hollywood, Burt Lancaster estava literalmente balançando em cordas no circo. Um acrobata treinado, ele trouxe essa disciplina física e espírito ousado para cada papel que interpretou, frequentemente realizando acrobacias que a maioria dos atores não ousaria tentar. Seu passado não era um truque, era a base de uma carreira construída sobre força, agilidade e uma apresentação destemida.
Em O Pirata Sangrento, Lancaster transformou um papel de pirata brincalhão em uma vitrine de feitos atléticos. Ele balançava de mastros, saltava entre telhados e deslizava por cordas a dezenas de metros no ar, tudo sem dublês. O tom enérgico do filme mascarava o perigo real de cada sequência. No set, os membros da equipe frequentemente expressou preocupação com a insistência de Lancaster em fazer seu próprio trabalho. Mas ele desconsiderou, dizendo que confiava mais na sua própria sincronização do que na de qualquer outra pessoa. Seu treinamento em circo também moldou sua performance em trapézio, onde fez parceria com Tony Curtis para executar rotinas reais no arame. Mesmo que Lancaster não tivesse sido acrobata em tempo integral há anos, ele ainda mantinha a força central e a coordenação para realizar balanços, saltos mortais e capturas no ar. As cenas de treinamento no filme eram reais. O suor, o esforço e o risco, todos faziam parte do processo. Em outros filmes como Apache, Lancaster correu descalço pelo terreno do deserto, escalou penhascos e encenou lutas a cavalo, tudo sem o auxílio de dublês. Ele fraturou a mão em uma cena, mas continuou atuando com uma tala escondida. Sua recusa em se afastar de papéis fisicamente exigentes o tornou um favorito entre os diretores que buscavam realismo sem depender de truques de edição. Lancaster não apenas interpretava heróis, ele treinava como eles, lutava como eles e se movia como eles. O perigo não era uma ilusão, era parte de seu compromisso em transformar a ação em arte. Tyrone Power. Tyrone Power carregou o peso da tradição dos filmes de capa e espada em seus ombros, entrando em cena em um momento em que o duelo de espadas, a equitação e a precisão física ainda eram centrais nos filmes de aventura de Hollywood. Desde o momento em que apareceu em A Marca do Zorro, ficou claro que Power não estava satisfeito em apenas parecer o papel. Ele queria vivê-lo. Para Zorro, ele treinou por meses com o mestre de esgrima Fred Cavins, que também havia trabalhado com Douglas Fairbanks. Power desenvolveu um jogo de espadas fluido que fazia com que as cenas de duelo parecessem reais, chocando lâminas com tanta intensidade que os colegas de elenco frequentemente saíam com hematomas e pequenos cortes. Seus movimentos eram rápidos e precisos, e grande parte do jogo de pés em suas sequências de duelo era improvisada no momento, confiando mais no instinto do que no ensaio. Mas o manejo de espadas não era o único risco. Em The Black Swan, Power realizou perseguições nos telhados em cenários inclinados de navio, engajou-se em combate corpo a corpo em espaços apertados e subiu no cordame sem arnês. Durante uma tomada, uma tábua solta o mandou caindo em uma pilha de caixotes, felizmente sem ferimentos, mas o impacto foi suficiente para interromper a cena. Mesmo em papéis com menos ação, Power insistia em realizar qualquer cena que envolvesse esforço físico. Em Captain from Castile, ele cavalgava através de estampidos e terrenos lamacentos, enquanto manuseava armas de aço reais. Relatos do estúdio revelam que ele rejeitava dublês, exceto quando absolutamente exigido pelo seguro. Embora fosse conhecido por sua elegância e aparência marcante, Power nunca se afastou do risco. Sua postura mascarava uma ética de trabalho rigorosa e uma disposição para fazer o que o papel exigia, não importando o perigo. Suas performances não eram apenas sobre graça, eram sobre coragem. Clint Walker. Com 1,98 m e construído como uma estátua, Clint Walker era uma anomalia física na Hollywood da Era de Ouro. Mas além da estrutura imponente, havia um homem sem medo de se colocar em verdadeiro perigo. Conhecido principalmente por seu papel como Cheyenne Body no duradouro western Cheyenne, Walker realizava a maioria das suas próprias acrobacias, muitas vezes sem permissão e sempre sem reclamar. O tamanho de Walker tornava a substituição por dublês praticamente impossível. Poucos homens igualavam suas proporções, e nenhum tinha sua combinação de força e elegância. Durante uma cena de luta em Cheyenne, ele enfrentou um ladrão de cavalos e rolou por uma colina cheia de arbustos pontiagudos. Mais tarde, a equipe descobriu que Walker tinha rasgado músculos no ombro, mas terminou a cena antes de ver um médico. Em um infame incidente durante uma cena de rafting em The Night of the Grizzly, Walker foi levado rio abaixo, após a balsa virar. Ele bateu em um tronco submerso e foi puxado para baixo. Elenco e equipe temeram que ele tivesse se afogado. Ele emergiu segundos depois, ensanguentado e ofegante, mas se recusou a parar as filmagens. A tomada permaneceu na edição final. Fora das telas, ele sobreviveu a um acidente quase fatal em 1971, quando um bastão de esqui perfurou seu peito e coração. Os médicos declararam um milagre que ele tivesse sobrevivido. Menos de 2 meses depois, ele estava de volta ao local, filmando novas cenas de ação como se nada tivesse acontecido. A dedicação de Walker não era bravata, era um senso de dever para com o público e o personagem. Suas acrobacias não eram atos coreografados de espetáculo, eram desafios físicos brutos, pulando de penhascos, brigando em tavernas ou galopando através de tempestades de poeira. Ele trouxe gravidade ao arquétipo do western, não através do diálogo, mas por meio de cada hematoma, corrida e queda que ele mesmo realizou. James Cagney. James Cagney se movia como um dançarino, mas lutava como um boxeador. E de muitas maneiras, ele era ambos.
Em uma carreira que abrangeu musicais, filmes de gangsters e dramas de guerra, a fisicalidade de Cagney permaneceu constante. Ele não apenas atuava, ele se movia com força calculada, frequentemente se jogando em cenas de ação que deixavam os outros nervosos de estar perto dele. Em Yankee Doodle Dandy, a dança de Cagney encantou o público, mas por trás dos sapatos de sapateado estava um homem com décadas de treinamento nas ruas. Muito antes desse papel, ele já executava suas próprias quedas, lutas e acrobacias em filmes como O Inimigo Público. Em uma cena, ele atravessa uma mesa, arremessa móveis e arrebenta uma porta, tudo feito em uma única tomada. Sem colchões de proteção, sem cortes. Ele ensaiava suas cenas de luta como coreografia, muitas vezes aplicando golpes de contato total. Seus socos não eram suavizados, a menos que fosse absolutamente necessário. Os coestrelas aprenderam a bloquear devidamente ou acabavam machucados. Em Anjos de Cara Suja, ele correu por escadas de incêndio e vielas, muitas vezes pulando sobre entulhos e barris em alta velocidade. Cagney também realizou sequências subaquáticas em A Cada Amanhecer, incluindo uma onde ele é arrastado por um guarda prisional para um túnel inundado. A água estava gelada, a iluminação perigosa, e o estúdio alertou sobre o potencial de hipotermia. Cagney supostamente deu de ombros e pulou. O que o diferenciava não era a força bruta, era o controle total. Cada movimento era preciso. Mesmo quando as acrobacias se tornavam violentas ou caóticas, Cagney acertava seus pontos. Ele nunca dependia de dublês, a menos que fosse absolutamente necessário. Para ele, a atuação significava presença, mesmo que isso significasse costelas quebradas ou ligamentos rompidos. Ele trouxe realismo para papéis que poderiam ter parecido teatrais. A violência, o perigo, o impacto, eram todos parte de uma disciplina aprimorada não no palco, mas no momento. Charlton Heston. Poucos atores assumiram papéis tão fisicamente exigentes ou historicamente épicos quanto Charlton Heston. Conhecido por suas atuações marcantes em Ben-Hur, El Cid e Os 10 Mandamentos, Heston não apenas atuou em filmes monumentais, ele os suportou. Ben-Hur apresentou uma das sequências mais perigosas do cinema, a Corrida de Bigas. Filmada nos estúdios Cinecittà em Roma, a corrida exigiu cavalos reais, bigas reais e colisões reais. Heston passou por um treinamento intensivo para dominar as rédeas. Durante várias semanas, ele praticou dirigir uma equipe de 4 cavalos por uma pista de 600 metros com visibilidade mínima. Quando as câmeras começaram a filmar, ele conseguia executar curvas em alta velocidade, saltos e derrapagens com precisão. Cada momento de perigo foi real. As bigas capotaram, as rodas estilhaçaram, os cavalos empinaram. Mas Heston nunca recuou. O diretor William Wyler estava inicialmente relutante em deixar Heston correr. Os oficiais de seguro do estúdio alertaram sobre ferimentos graves. Mas Heston insistiu. "Eu não vou acreditar a menos que eu faça", ele lhes disse. Durante as filmagens, ele sofreu lesões nos dedos e costelas machucadas, devido a solavancos repetidos, mas continuou sem atrasos. Em El Cid, Heston escalou paredes de castelo e invadiu portões com 32 quilos de cota de malha e armamento. Filmando sob o sol espanhol, ele desmaiou de exaustão devido ao calor mais de uma vez. Em Os 10 Mandamentos, ele enfrentou tempestades no deserto, escalou formações rochosas e realizou cenas de travessia de água em condições naturais turbulentas, incluindo mudanças reais de maré. O que tornava Heston único era sua imersão total. Ele acreditava que a experiência física adicionava peso à performance. Ele não simulava a luta. Ele a vivia quadro a quadro, machucado, mas inflexível. Charlton Heston não era apenas um ícone cinematográfico, mas um ser humano que tratava o risco físico como um requisito da narrativa e não como um fardo a ser delegado. Absolutamente. Aqui está uma última adição para completar a lista com o 16º ator da Era de Ouro, que arriscou sua vida fazendo suas próprias acrobacias. William Holden. William Holden não era o tipo de ator que se gabava de bravura, mas sua filmografia conta uma história de resistência silenciosa e risco calculado. Durante a transição de Hollywood de filmes de estúdio rigidamente coreografados para um realismo mais cru, baseado em locações, Holden tornou-se uma figura que abraçava o perigo quando isso servia ao papel. Ele não era dublê, mas estava longe de ser cauteloso. Em The Bridges at Tokory, Holden filmou várias cenas a bordo de porta-aviões da Marinha Real, cercado por jatos e maquinaria em funcionamento. O convés de voo era uma zona de alto risco, escorregadia, ensurdecedora e apertada, e Holden recusou usar um dublê nas sequências de decolagem e pouso, em que os atores tinham que correr pelo convés, enquanto os aviões se preparavam para decolar. Os membros da equipe descreveram a experiência como um passo em falso da catástrofe. Holden, no entanto, movia-se com calma e precisão, mas foi durante The Devil's Brigade que sua tolerância a castigos físicos se tornou mais evidente. Em uma cena, ele escalou um penhasco usando equipamento de verdade, em uniforme militar completo, sob um bombardeio simulado de morteiros.
Apesar de escorregar e cortar o braço em uma rocha pontiaguda, Holden completou a cena. O diretor ofereceu refazer com um dublê. Ele recusou. Holden também suportou terrenos acidentados e clima imprevisível em Meu Ódio Será Sua Herança, um dos westerns mais implacáveis já feitos. Filmando em áreas remotas do norte do México, o filme exigiu corridas a cavalo através de explosões reais, travessias rápidas de rios e longas perseguições a pé através de aviões de deserto. Holden, então perto dos 50 anos, acompanhava o ritmo dos membros mais jovens do elenco e nunca pediu por uma cena mais fácil. Ele não exibiu seus machucados como medalhas, nem fez alarde dos riscos que correu. Para William Holden, a autenticidade era o ponto central. Se o papel exigia um salto, rastejar na lama ou quase ser atingido por uma explosão, ele enfrentava com uma determinação silenciosa e inabalável.